Bem-vindos a mais um podcast do Tela. Tela Negócios e Missões, onde a gente se encontra para falar de empreendedorismo do reino, cosmovisão bíblica acerca da mordomia dos negócios, e o podcast é um braço do Tela Educação, onde a gente vai promover conteúdos como esse do podcast, a escola de empreendedorismo, outros encontros para poder empoderar, é isso mesmo, uma boa palavra, né? Empoderar a você que está nos assistindo a entender que pode ser para você empreender também. E no episódio de hoje eu tenho o prazer e a alegria de conversar com faixa preta do mundo das startups, Paulo Maitá. Paulo Maitá é formado em economia, com especialização em estratégia numa universidade de Chicago e ainda tem o mestrado de novos negócios. E fundador e CEO da Bluefields. Bem-vindo, Paulo. Obrigado, Edu. Prazerzaço estar aqui com vocês. Obrigado ao Tela pelo convite. E vai ser muito legal esse papo aqui, estou animado. Boa, boa. Vamos lá. O Paulo, muitos que nos acompanham aqui, né, já sabem que eu faço uma pergunta inicial que tem tudo a ver com o futuro, né? Que é da onde saiu o Paulo, né? A neurociência, ela comprova de que é na fase da adolescência, chamada fase das descobertas ali, né? Que vai geralmente até os 22, dos 12, 13 até 22, 25 anos, que é a fase da descoberta, né? Onde a gente recebe contato com os mentores, né? Input de muitas coisas novas que vai acabar criando o nosso futuro. Como é que foi a sua adolescência, né? Da onde surgiu essa ideia de ser CEO de uma aceleradora de startups? Conta um pouquinho de como é que você começou lá atrás para a gente fazer essa conexão. Legal, esse conceito é bem interessante também, a gente nem imagina, né? Estava conversando aqui antes, o quanto de input a gente recebe. Uhum. Eu tive uma adolescência muito normal, jogava bola, estudava, e eu lembro de jogar esses joguinhos de computador sobre futebol, mas o que eu mais gostava era de vender e comprar jogadores. Ficava um tempão nessa área legal. E depois colocava lá para jogar, mas o que eu gostava mesmo era do comércio, né? Entendi, eu achava legal. E aí logo, foi um dos motivos até que eu refleti e acabei escolhendo fazer economia. Uhum. E logo no primeiro ano de universidade, eu entrei num processo... 17 para 18 anos 17, entrei com 17, ainda com 17, comecei a trabalhar na incubadora de base tecnológica, né, as incubadoras que ficam ligadas à universidade, lá no meu caso o Estadual de Londrina, no Paraná. Foi a primeira vez que um calouro passou nesse processo seletivo. Uau! E eu fiquei 3 anos trabalhando ali. Ou seja, sendo forjado ali para cuidar de empresas, é isso? Isso. O processo de incubação é pegar projetos, ideias ali acadêmicas e fazer ela virar negócios, é isso? Exatamente. Então chegava lá um estudante de ciência da computação, um professor de engenharia, tem uma ideia aqui inovadora, como que eu coloco para rodar? E o meu trabalho era sentar, escrever um plano de negócio. Então eu pude ter esse primeiro input muito grande logo no comecinho da minha jornada profissional. E tinha ideias das mais variadas, com IoT, na época não tinha inteligência artificial, mas tinha ideias de usabilidade, melhorar a usabilidade digital, que estava começando, em 2005. Uau, então tinha muito input, né, de coisas diferentes acontecendo ao mesmo tempo. Que é um pouco coisas inovadoras. Né? O Jornal Nacional foi lá fazer uma matéria com a gente na época. Olha, que legal. Então foram 3 primeiros anos da minha vida profissional que eu tive muito esse encorajamento, esse contato com tecnologias, inovação, e na época nem tinha o termo startup aqui no Brasil, né? Ou seja, você vivia o conceito startup antes mesmo de existir a startup. Então você dá para dizer em algum dia, algum livro que você for escrever, né, que você precedeu o termo startup, né? Com certeza, foi um dos primeiros aí a trabalhar com startups, com certeza. Muito legal. O Paulo, eu passei por um treinamento do Chris Vallotton, da Bethel, da Califórnia, né? Indiscutivelmente, né, um cara que tem feito a diferença no mundo, treinando líderes, né? E para te dizer de que ele usou uma frase no treinamento que eu acho que combina muito com você. E ele dizia o seguinte:
profecia é criar o futuro. E eu acredito que a Bluefields, de alguma forma, é isso, né? Ajuda a criar o futuro, a materializar o futuro, a antever o futuro. Conta um pouquinho, então, de como é que surgiu a Bluefields e, primeiro, se você concorda com esse conceito aí profético, né? Concordo. A gente que trabalha com inovação e startups, a gente tem os dois pés no futuro. A gente está sempre pensando o que poderia ser lá na frente. Por isso que o mundo de startup, eu brinco, eu falo que é muito mais um laboratório de ciência do que um negócio mesmo em si. Porque tem muito teste, tem muita coisa que você não sabe e que você não sabe que você não sabe. E você vai descobrindo muito aos poucos, né? E a história da Bluefields foi algo diferente na minha vida, né? Porque o meu sonho era morar e trabalhar nos Estados Unidos. Então, desde nas fases iniciais de carreira, eu sonhava isso. Escrevi um plano, né, todo para culminar para esse objetivo. Saí do mundo das startups, fui trabalhar numa multinacional, mas ainda com tecnologias, trabalhava com biotecnologia, né? E aí chegou o convite, depois de 3 anos lá, eu já tinha uma posição a nível Américas, então eu viajava bastante para os Estados Unidos e o meu chefe de fora falou, ó, vem para cá com o green card, né? Então, o visto. O seu grande momento ali, o grande momento, era tudo que eu persegui a minha vida inteira, a minha vida profissional inteira, trabalhei para aquilo, era jovem na época ainda. Quantos anos você tinha? Eu tinha 23, 24 anos, saindo da adolescência, né? Do conceito aí da neurociência. Neurocientífico, né? E aí foi interessante, porque para mim era uma decisão muito simples de ser tomada, né? Claro que eu me preparei, tinha escrito isso, óbvio, né? Era óbvio, né? Mas aconteceram muitas coisas e entre elas, assim, um chamado de Deus muito específico para eu ficar, né? Geralmente chamado é para você ir para algum lugar. Esse foi um chamado missionário para ficar. E aí combina bem com essa questão do chamado profético, né? Então você teve um chamado para ficar, para criar junto. E todas as pessoas que eu pedi ajuda para me ajudar, porque eu não estava em paz em simplesmente aceitar. Né? Então eu tinha, como fala, sinais muito diversos. Não, você é doido, como assim você está pensando em não ir? Ou pessoas, talvez não tinham sinais claros. Né? Não tinha, não, faz sentido você ficar também, tem outra oportunidade na empresa e tal. E fiz conta, empatava, sabe? E aí eu, lendo a Bíblia e orando, Deus me deu uma paz muito grande e declinei essa proposta de ir para os Estados Unidos e fiquei no Brasil. Uau! Então isso tem tudo a ver com... É um ato de fé também, né? Um ato de fé. Você negou algo que já estava conquistado, né? E foi com convicção, assim, sabe? Eu tenho certeza que é pra eu ficar. E deixei esse sonho de lado, né? Fiquei no Brasil. No que eu fiquei, me mudei para São Paulo. Na época eu estudei em Londrina, trabalhava lá, me mudei para Curitiba para trabalhar nessa multinacional dinamarquesa e depois vim para São Paulo, né? A gente está em São Paulo aqui. Isso. E em São Paulo, olha que curioso, eu sabia que Deus tinha alguma coisa aqui. E foi em São Paulo que eu me reconectei com as startups. Porque no momento que eu vim para São Paulo, isso foi 2014... Estava começando o boom no Brasil de startups. Eu falei, essas startups aqui que eu estou ajudando, eu ajudei isso... Assim, isso aí eu sei fazer. No tempo livre, né? Eu trabalhava com projetos de biocombustíveis na América Latina e no tempo livre ajudei... como se fosse um Uber de helicóptero, né? Para executivos irem de uma reunião para outra aqui em São Paulo. Ajudei restaurantes com impacto. Eu falei, essas startups estão diferentes daquelas startups que eu ajudava na incubadora 10 anos antes. E isso foi dando uma vontade... ou resgatando, né? É verdade. Esse sonho de ajudar empreendedores, de ser o Robin, né? Eu falei que eu posso ser o Robin de alguns Batman. Então, e aí foi a ideia de realmente sair da empresa onde eu trabalhava e abrir a Bluefields. Foi finalzinho de 2015, começo de 2016. Eu tive um diálogo interessante com o meu pastor, que eu sou da igreja presbiteriana de Pinheiros, né? Aqui em São Paulo. Pastor Arioval. O Arival, Arival Casimiro, Hernandes Dias Lopes. Cheguei para eles e falei, eu acho que Deus está me chamando para fazer um negócio diferente, né? Mas você vai para qual país, né? Chamado, né? Falei, não, para ficar aqui mesmo, aqui em São Paulo. Chamada para ficar. Aí deu um bug na cabeça dele. Falou, mas diferente esse chamado aí, né? Bem diferente. É um projeto, né, de social, né?
Falou, não, é para montar negócios com tecnologia. Aí travou tudo, né? Aí bugou, né? Diferente, viu? Essa chamada aí. Mas a gente tem uma salinha aí, um porão lá, uma sala da igreja, né? Aham. Vocês não começam ali. Então, de certa forma, Olha, a que minha legal. igreja local foi a incubadora Olha isso. da aceleradora. Que Então, interessante. a gente começou nessa salinha, convidei os empresários que eu conhecia, os profissionais da igreja. A igreja que tem bastante empresários Tem bastante, também, tem né? bastante gente. E aí cheguei e falei, ó, o negócio é o seguinte, a gente aprende um monte de coisa, né? O Tela fala muito de mordomia cristã, Isso. ética cristã, como tratar bem as pessoas, mas a gente não sabe o que fazer com isso aí na segunda-feira, na terça, nos outros dias da Cruzar, né, semana. uma coisa com a outra, né? É isso aí, praticar isso, né? Então eu quero montar uma organização que seja assim e que acelere, que ajude outros empreendedores a serem assim também. Porque essas startups de hoje, elas vão ser as grandes empresas Sim. do futuro do país. É isso aí. Então você pega a Bolsa de Valores norte-americana, você tem startups que nem existiam 20 anos atrás. sem dúvida. Né? Então, essas empresas de tecnologia inovadoras vão moldar o futuro, inclusive cultural, né? e socioeconômico do nosso país. Então, quero ajudar esse pessoal a ter uma visão de reino também. Né? E foi assim que a gente começou. Daí um entrou de co-founder, né? Os sócios junto comigo, o outro entrou de investidor, mentores, e aí que a gente começou na salinha da igreja. Então, foi todo esse processo de chamado e de convicção e de que a gente deveria fazer algo ligado ao empreendedorismo inovador aqui no Brasil. Fazer a diferença no nosso país, né? Isso é aí. muito interessante. Eu tenho aí acesso a muitos empresários, né? De tamanhos diferentes, tipos de negócio. E é muito comum, né? Você vê o empresário falar, cara, o que eu mais quero é que o meu negócio cresça ou fazer um negócio para sair do meu país, né? Sim. E você teve um chamado para abençoar a nação. Né? Eu acho que isso é muito bacana. Ô Paulo, você tem uma frase que é muito legal. E eu queria ouvir de você, né, o comentário. A frase é a seguinte: o meu nome é solidão. O que isso significa? Essa é uma pergunta muito legal, Edu, porque uns anos atrás a gente estava revendo o problema que a Bluefields resolve. Né? E a gente, não, é esse problema. Não, é esse. Não, mas são os dois, mas, né? Então a gente criou. A gente falou, vamos batizar então esse combo de problemas de um único problema. Qual que é a raiz de todos esses problemas que o empreendedor tem? A gente falou, solidão. Olha então, aí. batizamos esse problema de meu nome é solidão. Né? E ficou isso até hoje nos nossos arquivos de marketing, né? A persona, quem tem esse problema de meu nome é solidão, né? E que é um problema muito comum da maioria dos empreendedores no Brasil que vão começar um negócio. Para você ter uma ideia, quando se vai empreender, né, e assumir risco na China, nos Estados Unidos, em Israel, sabe o percentual de empreendedores que empreendem sozinhos? Menos de 1%. Uau, ou seja, não empreende sozinho. Não empreende sozinho. No Brasil, você já tirando, o inverso, já talvez, tirando os dizer. MEIs da conta, que é o conceito, né, de microempreendedor individual, Sim. já tirando os MEIs, você tem mais 50% dos brasileiros, quando tentam empreender, fazem sozinho. Fora isso, você tem uma E às vezes isso é o começo do fim, né? É o começo erro. do fim. Não dá. Num país complexo, um dos países mais difíceis para você empreender no mundo. Né? Você tem um sócio né, majoritário público, né? Você até tem sócio, né? Você tem sócio, Só mas que ele não te ajuda colabora, muito, né? Então você precisa de mais gente ainda, né? Sem dúvida. Para te ajudar. E então isso tem outros problemas. Então você tem uma enxurrada de informações, né? Você vai fazer um curso, você não sai do lugar, e aí você vai pedir orientação e cada um te fala para fazer uma coisa. Aí você vai numa organização especializada em empreendedorismo, também não te ajudam muito. Então você está sozinho. Né? Você está sozinho, que é o sentimento que as pessoas chegam para a gente lá na Bluefields dessa forma. Né? Completamente solitários, às vezes tentando 1, 2, 3 anos colocar uma ideia de pé e não conseguindo, né? Gastando tempo, gastando dinheiro, frustrações, né? E continua sozinho. E às vezes matando até uma empresa incrível do futuro. Tem ideias muito legais. Mas né? porque sozinho não dá para caminhar. Sozinho não dá. Então, como aceleradora, nós queremos também ser um aliado dessas pessoas, né?
Então foi por isso, inclusive, que nós criamos o Sparks, que é um programa de validação de startups, que a gente fala que entra a ideia, sai startup. Legal, né? boa, Em 3 boa meses. definição, sem dúvida. Então, são várias fases, e aí conforme essas fases vão passando, a gente vai adicionando cada vez mais valor e ajudando o empreendedor, e quando termina ele entra na comunidade de acelerados, e o nosso lema lá é para que nunca mais ninguém precise empreender sozinho. Boa. Então a gente quer exterminar Legal. esse problema da solidão empreendedora no mundo, né? Quando for possível, né? Para a gente poder ajudar esses empreendedores. E o Brasil, né? O que falar da criatividade brasileira, né? Sim, verdade. Dessa heterogeneidade que a gente tem de culturas e tal, um dos países mais criativos do mundo. Que é um super valor, né? Isso, e um dos menos inovadores do mundo. Aí é um contrassenso. Então, quer dizer, a solidão está bloqueando né, esse Interessante, potencial empreendedor interessante. brasileiro que a gente precisa destravar. Não é à toa que a missão da Bluefields é dar vida ao potencial empreendedor. Você falando de solidão, eu me lembrei, óbvio, né, que não tem muito a ver aqui com o tema empreendedorismo, mas tem a ver com o potencial do andar juntos, né, ou do o inverso, no caso aí, o isolamento, né? Sim. Eu não sei se você sabe, mas uma das estratégias pensadas do Hitler era exatamente promover o isolamento. Olha só. Ele sabia que a forma, né, uma das estratégias de vencer a guerra é isolar as famílias, né, isolar as cidades, né, as culturas ali, para exatamente enfraquecer o povo e poder vencer a guerra. Então você vê uma visão distorcida, naturalmente, Sim, né, total. para degradação da humanidade, Isso. né, mas o potencial, o inverso, de quando você junta pessoas, né, o que isso pode sair de positivo. O Né? que eu costumo falar, Edu, é que o combustível da inovação se chama colaboração. Então, quanto mais você colabora e mais você baixa muros, né? Então, hoje a gente vê até mesmo em grandes empresas muros altíssimos entre as áreas da mesma empresa. É verdade, Né? as corporações grandes têm As corporações grandes, entre elas, então, no mercado, quase né? que Você tem campo de muralha batalha, da China, né? Entre boa. uma e outra. E isso joga completamente contra o processo de inovação, né? Então, tem surgido aí um mercado de inovação aberta, né? Que vai além das paredes do P&D, né? Da pesquisa científica. Então, como que eu colaboro com o meu concorrente? Né? A competição, né? Eu compito e colaboro ao mesmo tempo. Verdade. Então, isso tem ganhado muita atração mundo afora, no Brasil também. Eu acho que a gente tem uma vantagem aqui, que é uma cultura brasileira, latina, de se relacionar. Então, a gente faz muito negócio à mesa, né? A gente faz muito negócio em conversas informais. Então, a gente tem a cultura como um ponto forte nosso para colaborar cada vez mais aí. Mas também tem uma outra coisa, Paulo, que um outro entrevistado aqui chegou a comentar conosco, né? Ele comentando de que depois de 30 mil mentorias que ele deu, dos traços muito comum é que o cara tinha uma ideia e ele queria proteger a ideia. Sim. Né? A gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre mitos, né? Então não perca aí, você que gosta do tema de startups, né? Paulo, faixa preta em startup, vai falar já mais para o final sobre os mitos da startup, né? Então é importante entender, se você está querendo mergulhar nesse mundo da startup, você saber o que é mito e o que é verdade. Isso aí, vamos desmistificar tudo aqui. Boa! Então, e ele dizia isso, né? Poxa, as pessoas, elas acham que as outras vão roubar a ideia dela, etc. E tal, e isso combina com essa questão da solidão, né? Combina então muito. já é um recado aqui para a nossa audiência de que esse é o começo do fim, né? É o começo do fim, não, e eu sou super um defensor, assim, de você compartilhar a sua ideia com o maior número de pessoas possíveis para você aprender muito. Então você fica protegendo a ideia, você aprende de menos e você nunca vai colocar ela em prática, né? Se uma pessoa roubar a sua ideia e fazer melhor que você, mérito dela, né? Boa! Então, tem que ter autoconfiança e falar, não, eu sou a pessoa que vai estudar executar, bastante. que vai executar essa ideia. Né? E tem um outro mito, né, aí do empreendedorismo, que e de fato é uma dificuldade escolher sócios. Sim.
né? E nesse ambiente startup isso é bem interessante, né? Ou acontece de forma interessante, porque a ideia é sempre complementariedade. Sim. Né? Então é importante esse ambiente de startup, de aceleração, para justamente desmistificar ou quebrar essa crença de que, de certa forma, é limitante, porque sozinho não vai na lua, né? Não dá. Empreender no Brasil, em tecnologia, com algo inovador, né, com modelo de negócio inovador, sozinho não dá. E o que acontece, eu falei que a cultura brasileira de relacionar é uma vantagem, esse lado é uma desvantagem na hora de definir a sociedade, porque a gente foge de conflito, né? O brasileiro não tem a característica de ir para o conflito, né? A maioria de nós. Então, como que o pessoal faz? Senta os 4 numa mesa, vamos montar um negócio, então 25% para cada um. E depois isso aí vai dar um problema. O acordo de sócio já é... Nossa, vai dar um problema... A gente pega cada problema lá na aceleradora grave, assim. Porque às vezes um vai contribuir mais tempo do que o outro, um vai dar o dinheiro, não vai dar o tempo. Então é preciso discutir, né? Tudo bem, um ficar com 10%, outro ficar com 80%, outro ficar com 5%. Tem todas essas variáveis para analisar, então por isso que é bom um escritório de advocacia que possa mediar um contrato de sócios, né, estabelecer isso. Então acho que isso é um acordo de acionistas, né? É uma das coisas básicas que não é uma coisa tão cara de fazer e que pode evitar muito desgaste lá na frente também. Legal, você falou com relação ao modelo de negócio da Bluefields, né? Uma aceleradora, e você contou sobre o Sparks, que é um programa de aceleração, né? Conta um pouquinho mais como é que funciona, né? Para quem de repente, para que tipo de ideia ou para que tipo de empreendedor, qual que é o tipo de investimento, porque a gente pode ter eventualmente clientes da Bluefields aqui. Legal. Né? E depois eu quero falar um pouquinho sobre o outro braço da Bluefields, que é inovação aberta dentro de empresas já estabelecidas, grandes, mas vamos por partes aí. Conta primeiro a primeira parte. E é interessante, um disclaimer assim, porque esse braço de startups, né, com o braço com grandes empresas, inovação, eles se retroalimentam. Né? Então, é um ecossistema mesmo, né? Então, essa expertise que a gente vai adquirindo com as startups, a gente vai ajudando a grande empresa. A grande empresa precisa de uma startup e plugar uma startup que a gente acelerou lá. E as coisas que deram certo lá, você fala assim, cara, isso aqui tem um caminho... É tudo um mesmo ecossistema, né? Mas o Sparks é um programa que a gente criou anos atrás, a gente já está na 10ª edição do Sparks. Legal, já rodamos ele 10 vezes. A gente roda 2 vezes por ano e é justamente para resolver o problema da solidão. Legal. Então a pessoa, para entrar no Sparks, basta ter uma boa ideia. Então eu brinco que no Sparks ou a sua ideia ganha vida ou você ganha uma nova ideia. Boa né? Frase, sem dúvida. Então sem ideias ele não vai sair de lá. E muita gente às vezes faz o Sparks com o seu emprego, mas está matutando, será que eu empreendo? Será que vai dar certo? Como que eu vou deixar meu emprego para empreender? Então, todo o Sparks, os cronogramas, os dias, os horários são pensados também para essa pessoa. Ou seja, é um ambiente seguro mesmo para você validar uma ideia. Um ambiente seguro para você validar uma ideia. Depois, passados os 3 meses do Sparks, você conseguiu aprovar todas as fases, realmente, então, a ideia é boa, tem gente querendo investir. Legal. Vou sair, então, do meu trabalho para me dedicar a isso agora, ou esperar, consegue se planejar melhor frente a isso. Então, são 6 fases. Cada fase do Sparks... É uma dor que a gente valida. Então, a primeira fase é se tem aquele problema mesmo no mercado, né? Pra você não criar às vezes o cara quer criar um bombril, né? Ou às vezes tem um problema, ou às vezes tem um problema, mas ele não é forte o suficiente para alguém desembolsar capital para comprar. Ou ele é forte o suficiente, mas ele não tem um grupo de pessoas suficiente, não tem gente suficiente para aquele problema. Ou seja, você vai validando se o mercado é bom. Se o mercado é bom. Ali do negócio. Fase 2 é o time. Né? A gente está lidando com pessoas que têm habilidades para mobilizar outras pessoas. Não precisa estar o time de sócios 100% ali. Se essa pessoa comprovar isso, a gente vai dar um feedback, né, um retorno customizado, vai passar para a próxima fase. Ah, entendi. Então ela vai passando de fase à medida aprovada, que ela vai, enfim... cumprindo ali as melhores práticas para um desenvolvimento no novo negócio. Exatamente. E ela só vai pagando também por fase. Que é em torno de R$800 por fase, que você pode ir até com 4 pessoas. Bem acessível. Então, super acessível. Muito acessível. Isso nos Estados Unidos, um programa desse custaria quanto, Paulo? Olha, com parceiros que a gente tem nos Estados Unidos, chegam a cobrar 20 mil, 30 mil dólares por um programa desse. E aqui no Brasil? O Brasil não é uma realidade, esse tipo de modelo.
né? Então a gente resolveu acessibilizar isso aí. Isso então, tem um pouco a ver com o chamado também, né? isso tem muito a ver com a forma sacrificial que a gente faz. Legal. Né? Então a gente faz isso porque para dar acesso à maioria das pessoas entendi. que têm ideias no Brasil, que não poderiam pagar 40 mil reais para Bluefields. E do outro lado a gente tem mantenedores. Então são pessoas que aportam filantropicamente empreendedorismo, fundações, famílias, empresários. Falam, eu acredito que o empreendedorismo é a resposta para os problemas do país. Vou dar o dinheiro aqui para a Bluefields subsidiar e o Sparks chegar de uma forma acessível para as pessoas que nunca poderiam pagar. Então, a fase 3 é a prototipação. Vamos criar um protótipo e testar. Deu feedback customizado, foi boa a validação, passa para outra fase que é o produto minimamente viável, né? O MVP. Famoso MVP. Famoso MVP. Depois para comercializar isso e para apresentar para investidores na fase final, que a gente faz um evento grande aí. Esse ano vai ser lá no Cubo, inclusive, um dos maiores hubs aí de inovação na América Latina. Uau! E cada fase vão sendo destravados os benefícios econômicos. Então, 50 mil reais em cloud da AWS. Ou seja, a pessoa acaba recebendo mais do que pagando. Muito. Se ela usar todos os benefícios, ela vai economizar 240, 250 mil reais que não sairiam do bolso. Inicial, né? Uma baita aceleração mesmo. E depois ela faz parte da nossa rede de acelerados, né? Da comunidade exclusiva de acelerados. Tem a comunidade que ela é vitalícia e gratuita. Puxa, que legal. Então, Solidão mesmo, nunca mais. Nunca né? mais, para que nunca mais precise empreender sozinho. Então, que continua legal. com mentoria, conexão com o investidor, com potenciais clientes e assim por diante. A gente tem os momentos de descompressão. E é legal que cada fase do Sparks, a gente também leva a palavra. Né? Olha, então a gente faz de uma forma contextualizada para que a pessoa possa, tô entendendo. Então já tiveram, por exemplo, pessoas que chegaram para nós, do Sparks, e falaram assim, não acredito em Deus, não acredito em Jesus, mas os princípios de Jesus são bons. Eu vou aplicar no meu negócio isso aqui. Né? Então a gente leva essa questão da mordomia, ou seja, tá cumprindo o propósito de levar a palavra, né? E misturar ali. Tiveram empreendedores que chegaram pra gente com seus casamentos destruídos, imagina. Puxa. O cara já tinha vendido carro, vendido apartamento, entrou em dívida por conta de uma ideia, né? Por conta de acreditar naquilo. O empreendedor tem essa característica. Se ele não acreditar, quem que vai acreditar, né? Então ele acreditou e estava com um casamento, cada um já morando num lugar diferente. Puxa vida. E eles nunca tinham estudado a palavra, nada. Esse casamento foi acelerado, foi resgatado, né? Que legal. E hoje eu recebo o grupo de transmissão de devocionais dele, né? Que legal. Nunca tinha aberto. Transformou mesmo, né? Então é muito legal ver a mão de Deus, né, nessas coisas também. Então a gente se pergunta o que é mais legal, né? Um negócio dar certo ou um casamento ser restaurado? Sem dúvida, né? Um casamento. A gente gosta de todos os impactos, né? Sem dúvida. Então, através desse nosso trabalho, né, que começou, né, estava contando aqui no porão, né, na igreja, a gente leva o reino para o que a gente estiver fazendo também. É uma frase que diz, né? Eu acredito muito nessa frase que diz que não há nenhum sucesso na carreira que possa compensar um fracasso do lar. Né? Então, as duas coisas andam junto. E a outra parte da Bluefields é o que você chama de inovação aberta, é isso? Inovação aberta, desde 2018, isso foi inclusive a minha tese de mestrado, né? A gente foi sendo abordado por grandes empresas. Vocês entendem de startups e tal, a gente quer ser mais startup aqui. Legal. Por que não cresce muito? A cultura, né? A cultura de startup é muito pujante ali, né? Isso. Então é muito testar e ver o que vai acontecer. E a empresa cresce muito e é saudável e é normal que ela tenha muitos processos, uma governança sólida. É natural que isso aconteça. Isso tem que acontecer. Mas acaba engessando a criatividade e as possibilidades. Mas tudo ali joga para o mesmo jogo. O meu business, o meu produto. Entendeu? Então quando você fala de inovar, de sair daquilo, o que vai ser essa empresa no futuro daqui a 10 anos? Será que vai existir o produto que ela está... Então, o que você está me dizendo é que toda empresa grande deveria ter uma célula de inovação interna. Com certeza, ou uma célula, ou uma área, ou iniciativas de inovação perenes, né? Então tem muitas formas de fazer isso. E o que a gente ajuda nesses projetos de inovação aberta é ajudar a empresa a tocar essas iniciativas. Interessante. Então, um caso recente agora foi a consultora Tenda.
é uma das maiores construtoras, né, do país, é uma empresa pública, né, com ações na Bolsa. O faturamento deles ano passado foi em torno de 600 milhões de reais. E eles contrataram a gente ano passado para ajudá-los nessa jornada. Então eles viviam lá uma questão de frustrações, porque imagina, você tentar inculcar o pessoal com inovação. O pessoal, isso aqui não funciona, a empresa é muito grande, não tem aderência com os valores, o que a gente faz é outra coisa. Né? Então eles estavam nesse momento e eles resolveram convidar a gente, né, para fazer com um fornecedor, mais uma parceria, e a gente co-criou com eles lá uma edição do Shark Tenda. Tem o Shark Tank, né? Bom trocadilho, sim. E tem o Shark Tenda. Dos investidores e tal. Então, que foi uma jornada de quê? De funcionários mesmo, da própria empresa, e a gente facilitou toda uma jornada como se eles estivessem criando startups lá dentro. Então, uma jornada de empreendedorismo. E desses projetos saíram ideias incríveis, assim. Imagino, né? Então, tem várias fases, daí fases mais avançadas começam a ter uma exposição, uma visibilidade, apresentar isso para o presidente, para o C-level da organização. E às vezes a ideia boa e o talento tá ali dentro, né? Tá ali dentro. Às vezes tem um cara lá que nada contra, mas é uma pessoa que está apertando parafuso, fazendo uma tarefa repetitiva, e você se descobre que é um baita empreendedor. E que nem ele sabia. Sim. Né? E hoje está liderando a transformação digital da empresa. Assim, uau. Né? Então tem essa vocação de treinamento também, de educação. Né? Um dos projetos da Tenda no passado retornou 40 vezes em um mês. Ou seja, porque eles pagaram para a gente fazer o projeto. Estratégia super assertiva, né? E a gente está agora indo para o 10º projeto com a Tenda. Que legal. Então, uma parceria que está dando super certo. E tem outras empresas, como o Grupo Jato, como outras aí que a gente tem. Do agro, né? No agro, a Agroterenas também, no agronegócio, cana e laranja. Novo Nordisk, na área da saúde, que é uma empresa multinacional, que tem operação no Brasil. Então, a gente já tem atendido aí mais de 30 grandes empresas em projetos, aprendendo cada vez mais, mas sempre encontrando um cenário muito parecido e de um potencial que está bem ligado à missão da Bluefields, né? Dar vida ao potencial empreendedor. Então tem esse potencial dentro das grandes empresas. E outro tipo de projeto também, inovação aberta, que nós já fizemos, programas de aceleração. Então a gente capta startups um pouco mais avançadas do que as startups do Sparks. Aí é um cruzamento dos dois universos. Cruzamento dos dois universos. Então a gente seleciona startups que façam sentido para o futuro ou para problemas atuais daquela grande empresa. Olha que interessante. E aí depois pluga essas startups no ecossistema dessa empresa, já com os relacionamentos, com as provas de conceito. Ou seja, porque na verdade você acaba conhecendo os dois mundos, né? Isso. E aí faz todo sentido que você faça também essa ponte. Né? E a minha vivência profissional colabora muito para isso. Sim. Porque eu comecei em startups, depois fui para grandes empresas multinacionais. Você viveu os dois mundos, mesmo, né? Continuei trabalhando sempre com inovação e tecnologia, mas conhecendo de dentro como funciona uma empresa gigante, e depois voltei para as startups e aceleradoras, né? Ou seja, você foi forjado para ser o cara aí do ecossistema. Você sabe que a gente teve a gente assim, compete, né, com aceleradoras muito maiores e muito mais assim de visibilidade do que a Bluefields tem hoje no mercado, né? E uma venda que nós fechamos recentemente, o comprador, né, o decisor econômico falou assim: olha, recebi proposta de X, de Y, de Z. Dos caras grandões lá. Vamos fechar com vocês. E eu vou falar por quê. Vocês têm o cheiro da startup. Uau! E foi uma venda no remoto, hein? Cara, isso eu tinha que escrever e colocar no... Quando colocamos o nosso Canvas lá, que chama de Blue Canvas, né? Temos uma versão nossa do Canvas, Blue Canvas. Colocamos lá como nossos benefícios lá. Né? Muito legal. Então, eu queria só reforçar, né? Para você que já é um empresário estabelecido, e aí eu vou fazer uma chamada talvez um pouco polêmica aqui ou não, mas como se livrar, talvez, né, Paulo? A gente pode colocar dessa forma, como se livrar do efeito Kodak, né? Ou seja, não seja você a próxima Kodak. Tenha um departamento de inovação, né? Você pode convidar a Bluefields para fazer uma consultoria, óbvio, né, que deve ter um primeiro contato para entender um
pouco do contexto, mas para mim, né, você contando assim, para mim faz todo sentido, né, você que tem uma empresa estabelecida, pensar o futuro, né, e pensar o futuro não é só receita, né, porque o modelo de negócio envelhece, Isso. né, o sistema envelhece, e aí faz todo sentido que você tenha um departamento de inovação dentro da empresa grande, não é isso? É isso. E todo modelo de negócio tem a gente chama de curva S da inovação. Então tem a incubação, tem a ascensão, estabilização e o declínio, né? O que acontece nos mercados de hoje é que essas curvas estão cada vez mais menos espaçadas. Sim, O que aconteceu com a Kodak, por exemplo. Eles foram pioneiros em fotografia no mundo, de forma analógica. Primeira curva da inovação. Tinha uma patente, inclusive, da câmera digital, né? E isso, daí eles foram para a segunda curva, que eles conseguiram ser inovadores o suficientes para ir para a segunda, que é as câmeras digitais. Fizeram parceria com a Apple, lançaram uma câmera com a Apple, Olha né? isso, A né? Kodak foi super inovadora. Mas a terceira onda da inovação, eles ficaram de fora, que foi justamente a câmera no smartphone. Então aí, mas só para reforçar, né? A Bluefields pode te livrar do efeito Kodak, né? Ou como se livrar do efeito Kodak do envelhecimento. Você estava falando né, da alegria ou do orgulho aí, né? Do orgulho bom de ter competido com outras grandes, etc e tal, e ter tido um diferencial. Quais são os números da Bluefields hoje? Quantas pessoas a Bluefields impactou? E queria também saber se é só Brasil ou vocês hoje estão atuando fora do Brasil A também. gente atua no mundo afora, através dos nossos próprios programas. A gente já acelerou startups de Portugal, Moçambique, alguns outros países do Oriente Médio, e também através de uma rede global de aceleradoras, que a Bluefields faz parte hoje, que são todas aceleradoras que mais ou menos nasceram dentro da igreja também, então todas com a mesma pegada nossa missional, né? Então em mais de 30 países. Então tem sido uma jornada muito legal de trocas e, né? E alguns números da Bluefields, né? Estamos no nosso 6º ano de operação. Mais de 250 startups passaram pelos nossos programas. Uau! Nós temos um índice Bem de expressivo, 60% que essas startups estão em operação, em torno de 150 startups, o que é mais do que o dobro do benchmarking de mercado. Ou seja, um Das referências super que a gente resultado. tem, super resultado. Essas startups, elas vendem hoje mais de 120 milhões de reais e geram mais de 1.070 empregos diretos. Que legal, né? Empregos que não existiam antes, né? Verdade. E a partir das acelerações amplificaram, começaram a existir. Então, de impacto direto, a gente acha que esses empregos impactam mais de 5 mil pessoas nas famílias. A gente tem a comunidade, a gente tem investido muito em comunidades. Sim. A gente vai deixar em algum momento, está numa transição, de ser uma aceleradora de batch, que é de programas de aceleração, e ser uma aceleradora de comunidades. Interessante. Né? Então a gente tem investido muito na Blue Space, que é a nossa comunidade gratuita e mais ampla, né? Quem quiser pode entrar. Lá tem investidores, tem mentores. Quem passou pelo processo quem de aceleração passou ou não, que é só curioso, quer saber da Bluefields. Então essa comunidade está chegando a 1.500 pessoas e tem a comunidade de acelerados com 70 negócios lá, 70 startups. Nós já atendemos mais de 30 grandes empresas em projetos de inovação aberta. E nós fomos eleitos aí nas últimas premiações do Startup Awards, que é o principal prêmio do nosso setor, entre as principais aceleradoras do Brasil. Que legal. E recentemente pela Leaders League, que é uma empresa francesa, que faz rankings em vários mercados, vieram para o Brasil fazer o ranking das aceleradoras. Estamos lá também entre as principais. Super resultado. 6 anos é super rápido, né? Passa voando. Passou voando, certamente, mas olhar esses números, às vezes, parece até que foi mais tempo, né? É verdade, Ô Paulo, os cortes estão aí, né? Às vezes, para nos ajudar a levar a nossa mensagem, a nossa história, né? E eu queria trazer aqui um assunto polêmico. Ixi, lá vem. Tá preparado aí, não? Bora! Tem gente Vou de frente, vou acelerar isso aí. Tem gente que é retroalimentado, né, por assuntos polêmicos. Aqui, óbvio, né? O nosso fórum aqui, né, criar polêmica. Mas acho que dentro da nossa conversa, do assunto, né, que a gente está tratando aqui do ecossistema faz todo sentido. Então, a polêmica é a seguinte: assistencialismo versus empreendedorismo, né? A gente sabe, óbvio, né, que se você sabe que a pessoa tem a necessidade de pão, de comida,
você não vai pensar duas vezes em atender a questão. A questão é que muitas vezes o assistencialismo é um mal para a sociedade. Mas qual é a sua visão aí? É polêmico mesmo? É isso mesmo? Qual que é a sua visão? O assistencialismo, eu acho que é bastante polêmico, sim. Eu acho que a maioria das pessoas não está pronta para essa conversa. O assistencialismo tem o seu papel, principalmente em grandes crises, né? Então estamos inovando aqui, né? Começando essa conversa. Acho que isso é uma coisa que acho que líderes de igreja, líderes de empresas, a gente precisa falar mais sobre esse assunto. Né? Tem uma empresa, vou contar algumas histórias aqui, né? Para tentar ilustrar o que eu estou querendo dizer. Uma empresa chamada Tom Shoes. Essa empresa ficou famosa globalmente, porque o fundador foi até a Argentina, viu muita pobreza, foi para a África, viu muita pobreza, e decidiu montar uma empresa de calçados, que é a Tom Shoes. E ela ficou globalmente famosa porque a cada par de calçados vendidos, ela doava um par de calçados me lembro para uma comunidade carente. Tá? E o pessoal achou isso mesmo. O máximo, né? E realmente é uma coisa legal de se fazer, né? Depois de alguns anos fazendo isso, eles contrataram, né, um fornecedor foram lá avaliar o impacto. Né? Como que a gente está impactando essas pessoas? Eles tiveram duas descobertas. A primeira é que eles ajudaram a criar uma geração de crianças e adolescentes dependentes. Então, um me dá comida, outro me dá, né, a casa, outro me dá o sapato. Por que eu vou estudar? Por que eu vou trabalhar se eu ganho tudo de todo mundo? O segundo resultado que eles identificaram foram que eles ajudaram a quebrar as empresas de calçado, as fabriquetas de calçado as pequenas fábricas da região. De calçado da região. Porque imagina, você produz, sei lá, copo. Aí você vende copo. Isso é uma pequena fábrica de copo. E aí chega alguém dando copo a rodo, né? Você não tem... Quem que vai comprar o seu copo? O pessoal vai querer de graça. Verdade. E quando você quebra empresas, o que acontece? Gera desemprego. Sim. Consequentemente, você gera mais pobreza. Então, o resultado de uma ação que foi o grande case, né, de marketing da empresa e a intenção talvez fosse boa, né, mas gerou um impacto desastroso e negativo. Né? Então, isso é um projeto assistencialista. Né? Em uma das viagens que eu fiz para o Quênia, eu encontrei lá um filântropo francês. Ele lidera um fundo de alguns bilhões de euros. Ou seja, um cara grande. Cara grande. Acabou de a gente estar na mesma mesa e a gente conversar no almoço. E eu fiz o pitch da Bluefields, né? Imagina. Quando ele falou isso, assina um cheque aí, né? A gente estava começando a operação aqui, né? Com a Bluefields e tal. Ele falou, não, eu só... Ele falou, você tá onde? Eu falei, tô no Brasil. Ele falou, não, a gente só destina fundos filantrópicos para a Europa Central e Norte da África. Aí tudo que eu falava, não, mas lá na América Latina tem isso e aquilo, Brasil, milhões de pessoas, não, só Norte da África e Europa Central. Aí eu ficava, eu fiquei perguntando, por quê? Ele falou, eu vou te falar a verdade. Ele falou da maior naturalidade, assim. Ele falou, a gente dá dinheiro para esses países para manter eles dependentes, para eles não terem que eles não precisarem criar empresas que possam competir com os negócios, com as empresas europeias. Que visão distorcida do mundo, hein? Então, quer dizer, você tem uma filantropia de que até poderia ser uma boa intenção, que gera um desastre de resultado, e você tem gente que faz de propósito esse tipo de coisa. Para manipular, né? Para manipular. Mercado, né? E é óbvio, se a pessoa está ganhando tudo, por que ela vai empreender? É verdade. Né? Mata ali o potencial de crescimento, desenvolvimento. Você tira a vida do potencial empreendedor das pessoas. Né? Tem um movimento hoje nos Estados Unidos de 100 trilhões de dólares sendo transferidos de uma geração para uma outra geração que está chegando agora, que está assumindo os negócios das famílias. E, consequentemente, as fundações das famílias. Lá nos Estados Unidos é muito comum, toda empresa tem da família, né, cristã e tal. Tem uma fundação. Tem uma fundação, doa uma parte do lucro para a fundação, tem benefícios fiscais, um monte de coisa. Faz parte da cultura deles. E eles distribuem esse dinheiro filantropicamente para vários projetos. O que eles estão falando? Então, meu avô, meu pai, né, meus pais, eles distribuíram dinheiro para X projetos assistencialistas
mas o que mais está se provando resultado ao longo do tempo são projetos de empreendedorismo. Olha, que interessante. São projetos que geram protagonismo econômico para as pessoas. Ou seja, ajuda, mas ajuda ensina a pescar, né? Ensina a pescar, você, né, gera renda, gera emprego, né? Eu estou ajudando uma organização... Dignidade, né? Dignidade. Empoderamento. Eu tenho dedicado 10 horas no meu mês para uma organização sem fins lucrativos dos Estados Unidos chamada Water4. Eles têm hoje o maior parque de distribuição de águas na África, no continente africano. E eles pivotaram, né, mudaram o modelo de negócio, o modelo de impacto deles recentemente, e por isso até que eles me convidaram para participar lá, porque ao invés de dar água para as pessoas, eles criaram essa rede de distribuição e eles estão vendendo água. Olha que interessante. Então eles enxergaram ali o africano como um ser econômico. Sim, né? Verdade. Então tem a dona Valentina lá, que ela tem o salão de beleza dela, no contexto rural de Uganda. Esse é um caso real. Então ela gastava 3, 4 horas por dia, indo num lugar longe, lá no poço, pegando a água. Né? E aí, o que esse pessoal fez? Construiu um sistema de distribuição que chega até o salão da dona Valentina. E ela paga por essa conveniência. E agora ela consegue, nessas horas que ela ficava na estrada, com a água na cabeça, consegue atender mais clientes. Sim. E ela produziu 4 empregos novos na comunidade dela para atender essas clientes. E o salão dela está crescendo na comunidade. Super case. Então, quer dizer, a gente pode ir muito além do que furar poço d'água e dar água para as pessoas. Mas como ajudar as pessoas, empoderá-las economicamente para que elas empreendam. E isso sim transforme a realidade de uma comunidade. Né? Então, se você pensar em impacto social, empreendedorismo, o empreendedorismo é o futuro do impacto social. O empreendedorismo é o futuro da filantropia. Né? Tem que ter projetos de assistencialismo? Óbvio, mas esses projetos ficam lá eternamente. A gente precisa ter uma transição para quando acontecem as crises humanitárias, como aconteceu no Haiti, que entraram bilhões de dólares no Haiti e o país ficou mais pobre. Como que entra bilhões e bilhões e bilhões de dólares e o país fica mais pobre? Então você tinha uma organização americana que falava assim, vamos cuidar em nome de Jesus das crianças haitianas. E ele comprava arroz de produtores americanos e mandavam para o Haiti, de graça. Quebraram os produtores de arroz haitianos. Loucura. E como que você faz isso em nome de Jesus e gera mais pobreza? Fazendo a coisa... É possível fazer uma coisa errada pensando que você está fazendo a coisa certa. Pensando que você está fazendo a coisa certa. Né? Então a gente tem que questionar os modelos, como a gente está criando impacto, como a gente está criando modelos de missão. Quais são os modelos que podem impactar mais as comunidades, podem levar o reino de uma forma simples e que gera resultado positivo para aquelas comunidades. Né? Não é verdade, você está falando aí, eu estou pensando aqui, né, o impacto que haveria nas comunidades e talvez até na própria sociedade brasileira se as igrejas resolvessem ter programas de empreendedorismo internos para poder empoderar os cristãos. A gente teve uma entrevista aqui sobre inteligência artificial e eu fiz uma brincadeira com o entrevistado, né? E para ele entrevistar uma personalidade dos Estados Unidos, né? Que é um cara de referência de inteligência artificial. E esse cara é um case disso, né? Ele começou, era muito empreendedor, e ele começou a ensinar as pessoas da igreja a empreender. Olha que legal. E a igreja cresceu tanto e atraiu tantas pessoas, né, que foi um impacto na nação, Paulo, para você ter uma ideia. Né? Pega o caso da viúva de Segunda Reis, né? Sim. Quando o marido faleceu, naquela época as mulheres dependiam 100% da provisão do homem, o homem morria, era um problema social. Né? Quem que vai sustentar aquela viúva? Ela chegou pro sacerdote, o sacerdote falou o que para ela? Bora empreender. Bora empreender, verdade. O sacerdote foi acelerador ali, né? Pega lá o azeite que você tem. O que você tem na sua casa, né? A gente usa isso para falar do MVP, né? Use o que você tem na sua casa, né? Boa. O que você tem em casa? Tem um pouquinho de azeite. E aí teve que contar com o sobrenatural também
né? Mas fez a parte dela, né? Tem toda, a gente fala da jornada de captação de investimento da startup, tem todas essas fases ali na história da viúva empreendedora, né? Encaixa ela direitinho. precisou captar com os amigos, né? Os vizinhos emprestaram as vasilhas. O Family and Friends. Family and Friends, né? Foi exatamente isso que ela fez, né? Então, e a gente vê casos de empreendedorismo na Bíblia, no Velho Testamento, no Novo Testamento. Esse conceito todo de você empreender como missão, empreender para o reino, não é novo. Isso é muito antigo. O que a gente precisa é resgatar isso. Isso por si só já é uma inovação, né? Se você pensar sobre certo aspecto, né, o empreendimento do qual Jesus se dispôs é o maior negócio da Terra. Exatamente. No bom sentido, né? De êxito, de sucesso, né? Escalou de 12 para bilhões, né? No modelo remoto ainda. Uma startup o próprio Jesus, ele podia ter vindo como um sacerdote, como um religioso, como um escriba, mas ele veio como um carpinteiro, né? Quando ele começa a pregar, né? Quando ele começa a pregar, o pessoal tá lá em Marcos e Mateus, não é esse o carpinteiro? Não é esse o filho do carpinteiro? Então, quer dizer, o empreendedor, provavelmente quando José morreu, Jesus teve que assumir o negócio da família. A gente não pensa Jesus assim, né? Verdade. Jesus, a maior parte da vida dele, né, da adolescência até os 30 anos, antes de começar o ensino público, empreendia. Olha aí. Né, numa carpintaria. Uma visão interessante, como, né? como que ele calculava preço? Como que ele atendia as pessoas? Será que ele usava a sua criatividade para o design dos produtos ali de madeira? A gente não sabe, né? Mas é interessante pensar isso. Eu ouvi uma história dizendo de que a posição de Jesus ali, o termo usado, né, para definir a posição da profissão de Jesus, dava a ideia de que ele treinava outros carpinteiros, né? Então era um cara tão bom naquilo que ele fazia que possivelmente tinha outras pessoas ali conectadas ao ecossistema. Não, isso diz muito pra gente da excelência, né? Sim, verdade. Então imagina se ele fosse um mau carpinteiro, ia começar a pregar em público como? O pessoal não ia acreditar nas coisas, né? Então, ou seja, não mistificou, né? Não mistificou. Deus vai me ajudar. Não, vocês faziam um trabalho excelente, é o mínimo que a gente faz para sinalizar o reino, né? E isso, até isso Jesus deixou de exemplo para nós, né? Um dos valores da Bluefields, inclusive, é a excelência que abre portas. Olha que legal. Um bom termo, boa frase. A gente usa muito isso. Você falando de Jesus, né? Jesus certamente é o maior exemplo de amor, né? Que alguém pode... e a despeito da religião, né? Que alguém pode ter como referência, né? Eu gosto bastante de um texto que diz, da Bíblia, ninguém tem maior amor do que esse, né? De entregar o seu filho. Então, o Jesus é a expressão exata do amor, né? E você também tem uma frase que eu acho muito legal, eu queria conectar esse momento aqui. Empreender é um ato de amor. Empreender é um ato de amor. É isso mesmo? Comenta pra gente essa sua visão. É isso. A gente fala muito isso na Bluefields e isso a gente vê que tem se conectado, né? Tem ressoado para muitas pessoas. Empreendedorismo nada mais é do que você identificar o problema do outro, né? E você sentir a dor do outro. Então, os melhores projetos, os melhores startups, os melhores iniciativas de inovação que a gente vê na Bluefields foram de pessoas que conseguiram, como que é aquela expressão de sentir a dor do outro? Empatia. São pessoas que conseguiram construir essa empatia, de mergulhar mesmo no problema do outro, às vezes nem é o problema dele, e entender aquele problema, né? Ao entender aquele problema, você provê uma solução para aquilo. Então, se você solucionou o problema do seu próximo, você está amando essa pessoa. É verdade. Você resolveu um problema, o mundo vai ficar melhor com o que você está fazendo. Faz sentido. Eu trabalhei... Então, isso é um ato de amor, né? Eu trabalhei numa multinacional com soluções biológicas, né? De biotecnologia. Então, e esse é um exemplo muito assim, tangível de compartilhar, porque a cada produto, a cada quilo de produto que a gente vendia, que eram soluções biotecnológicas, o cliente economizava X quilos de água, X quilowatts de energia. Então, tinha lá... Então, quer dizer, quanto mais quilo de produto você vender, melhor o mundo fica.
Impacto, né? Impacto. Então a gente pode fazer esse indicador para o nosso negócio também, né? Então se eu entendo que empreender é um ato de amor, quanto mais startups eu acelerar, mais eu estou aplicando o meu propósito, a minha missão. Verdade. Né? Mais estou impactando. Sentido. O mundo está sendo cada vez melhor. Né? Porque eu resolvi o problema da solidão. Tô acabando com a solidão do mundo empreendedor. Entendeu? Então você que está sozinho aí, entre para Bluefields, para a comunidade e acabe de vez com a solidão. Isso. Muito legal. Então você que aguardou até o final aqui com a gente, né, ou você que está vendo agora este corte, nós vamos falar sobre mitos das startups. Né? E o mito é uma crença limitante por si só, né? Porque se você não sabe se é verdade ou mentira, você pode criar um preconceito, sendo grande, né? Deixando de aproveitar o que uma startup pode oferecer, ou sendo pequeno e deixar de viver aquilo que pode te levar para um outro nível e mudar a história da sua vida. Mas diga aí, quais são os mitos mais comuns do mundo das startups? São muitos mitos, viu, Edu? Quando a gente fala em startup, então, que é representado pelo unicórnio, né? Que já é um animal mitológico. Eu nunca vi unicórnio, você já viu? É verdade. O símbolo, né, de startup símbolo, é o unicórnio que nem existe. Nem existe, né? Então, para quem não sabe, startups unicórnios são aquelas que valem mais de $1 bilhão antes dos 10 anos. Então, ali dentro crescimento exponencial, né? O dentro do conceito é difícil de ser achado, né? É difícil de ser achado, né? Hoje em dia tem vários unicórnios, tem centenas de unicórnios no mundo. Então tem que mudar a expressão. Então não tá tão, né? Mas não virou tão unicórnio. Lá na Bluefields nós usamos narval, que é o unicórnio dos oceanos, que é um animal que existe. Legal. Narval, Mas tem um mito muito grande no nosso mercado que são relacionado à idade dos fundadores, né? Dos founders das startups. Que é coisa de menino, né? Então, que é coisa de menino, que é a pessoa que sai da faculdade, né? Abandona a universidade, empreende alguma coisa e vira um bilionário, né? Isso é um mito hollywoodiano. Hollywoodiano, né? Ou ajuda ou atrapalha. Se você pegar as principais startups norte-americanas e do Brasil, principalmente, você tem os fundadores das startups entre 40 e 45 anos, de 35 a 40 anos. Então, tem uma relação direta com uma bagagem, uma vivência que você já tenha. Ou seja, não é aventura, né? Não é aventura. É um modelo de negócio. Com conexões que você tem, né? Você empreender startup é muita conexão, por isso que a aceleradora ajuda até nisso, né? Imagina. Você acelerar essas conexões, conhecer pessoas que você nunca conheceria naturalmente, né? Então, isso é um mito... nível hard aí no nosso mercado. Falso. Falso. Duplo falso. Um outro mito que é mais ligado à estratégia do mercado, né, ao tamanho do mercado no Brasil. O pessoal fala, nossa, as startups estão bombando, né? Isso também é muito buzz jornalístico, né? Sim, midiático, notícia, né? Antigamente ninguém nem sabia o que eram startups, hoje em dia tá super na mídia e tudo mais. Mas é um mercado que no Brasil ele é minúsculo, é muito pequeno ainda. Qual que é o comparativo, por exemplo, com os Estados Unidos, que deve ser o mercado mais maduro? Dos Estados Unidos, a gente não tem no Brasil inteiro o número de startups que o Vale do Silício tem, que é um pedacinho da Califórnia, dos Estados Unidos, né? Verdade. O Israel, que é o Startup Nation, né, que o pessoal fala, Israel tem em torno de 10 mil startups. E a gente tem poucas milhões de pessoas. Aqui no Brasil nós temos em torno de 15 a 20 mil startups. Então, para você ver o tamanho do Brasil, né, comparado a Israel, a gente é muitas vezes maior. A gente poderia, triplicar, quintuplicar esse número em pouquíssimo tempo. Então, 100, 150 mil startups, talvez seja um número mais factível, que a gente possa chegar num ponto de falar, não, estamos num ecossistema de startups, não é um ambiente mais consolidado. Não é um nicho pequeno. Não é um nicho, né? Hoje ainda é muito, muito nicho. E uma coisa que me atrai muito as startups, que é outro mito, né? Que cada startup ela é diferente, né? Então, na verdade, é o contrário. O que é uma coisa que me atrai muito nesse mercado, é um mercado global. Então, muito pela influência desse movimento do Vale do Silício, você tem uma cultura específica de startups. Você tem o dialeto, que é o startupês, né? Que a gente fala muitos termos e que só quem trabalha com startups entende. Tem um jeito de se vestir, tem um jeito mais informal de se comunicar, tem as expressões. Então, uma startup em São Paulo,
é a mesma startup em Tel Aviv, em Hyderabad, em Shenzhen, no Vale do Silício, em Miami. Interessante. Então, se você tem um nível bom de empregabilidade no mercado de startups e você fala inglês, você pode ir para qualquer lugar do mundo que você não vai morrer de fome. E uma visão também, perdão, das startups é poder escalar globalmente, né? Isso também facilita, né, essa visão aí. Facilita muito. Um outro que leva um outro mito para o nosso país, que é a questão que as startups são doutoras em colaboração. Ah, é? Né? E aqui no Brasil a gente não vê muito isso. Como você vê em outros países como Israel, que tem uma necessidade maior de colaborar pelo tamanho. Né? O Brasil ele é muito grande. O Israel, inclusive, procura outros ecossistemas para poder conectar os hubs, né? Exatamente. E tem uma dificuldade nossa, que a maioria das pessoas não falam inglês, e a gente acha que fala espanhol, mas não fala, né? Então, o ano passado eu morei algum tempo na Argentina, e deu para ver claramente como que a startup argentina ela colabora com as startups mexicanas, colabora com as startups bolivianas. Olha que legal. Porque o idioma não é uma barreira tão grande, né? E tem startups do agronegócio que eu visitei na Argentina que não conseguem entrar no Brasil. Olha. Porque eles fazem assim, eles vão para os Estados Unidos, crescem nos Estados Unidos e depois vêm para o Brasil, sendo que o Brasil sempre foi um mercado-alvo deles. Uau! Porque eles não conseguem fazer isso aqui, eles têm que fazer toda uma volta. Porque é muito difícil de colaborar com o Brasil. Então a gente não acha que é quando está dentro, né? Mas quando a gente vai lá e fala, cara, o Brasil é gigante mesmo e você gasta a sua agenda só com contatos daqui. É verdade, daria. Então isso mostra também um potencial, né, Paulo? Então mostra o potencial. O Brasil tem tudo para ser a terra das startups, do empreendedorismo. Então a gente tem um potencial muito grande a ser destravado ainda. Muito bom. Estamos indo para o final aqui e, como sempre, a gente sempre deixa para o convidado trazer para os nossa audiência conselhos finais sobre o teu universo. Então, quais seriam os conselhos finais que o Paulo Maitá, da Bluefields Aceleradora, daria para quem está nos assistindo agora? Legal. Bom, eu quero falar para você agora que quer empreender ou que está pensando em empreender já faz um tempo, tem algumas ideias. Eu diria que é assim mesmo, é assim que começa. Mas você precisa dar o primeiro passo, né? E a gente conhece muitos empreendedores que acabam gastando muito dinheiro, muito tempo, e aí passa um tempão, passa 5 anos, tem uma reportagem de uma revista, você fala, nossa, justamente a ideia que eu tive, e você não fez nada para executar aquilo, só ficou na sua cabeça. Então, faça aí a escola de empreendedorismo aí cristão do Tela, se envolva com quem já está fazendo, depois de um tempo aí faz, né? Se é uma startup, passa lá pelo nosso Sparks, não precisa sair do seu emprego, não precisa investir muito dinheiro, para você poder validar essa ideia. Validou a ideia, viu que realmente tem potencial de mercado, beleza, daí se joga e mitiga bastante os riscos também, né? Cria uma reserva de emergência se for possível, e sempre conta com bons potenciais sócios. Às vezes tem amigos, familiares, pessoas da sua comunidade, da sua igreja, que podem se tornar sócios. Então, uma coisa prática que você pode ir fazendo que pouca gente faz, é ir vendendo o sonho. Sim, né? Verdade. Então, testa esse discurso do sonho com algumas pessoas, vê o que elas acham, vê se elas se empolgam, mas peça feedbacks diretos e honestos. Porque na nossa cultura brasileira, a gente tem muito a questão de agradar as pessoas, uma cultura muito amigável. Não, a gente não diz não. Não diz não, diz que lá na Bluefields a gente fala, a ideia tá ruim. A gente fala assim, a ideia tá ruim por causa disso, disso. Que a maioria das pessoas não vai te falar isso, vai te dar tapinha nas costas, não por má intenção, mas por querer cultural mesmo, por querer te motivar. Né? Eu acho que é um lance cultural brasileiro que ele não é de não incentivar ele, né, como você falou, de não confrontar, eu vou perder a amizade aí, vou falar que tá legal, mesma ideia. Então não cai deixar nessa... outro, né? Não cai nesse negócio aí de fazer formulário e sair testando, esses feedbacks não têm valor nenhum. O principal feedback que você pode ter é testar direto com o seu cliente, ao vivo, o potencial cliente, ouvir, construir essa empatia diretamente. Não tem preço, não tem formulário eletrônico que dê respostas tão assertivas como essa realidade. Então são essas dicas finais. Muito boa.
Obrigado. Você falou aí no meio das dicas finais sobre sonho, né? Sonho. Qual é hoje o sonho do Paulo Maitá, CEO da Bluefields? Meu sonho é deixar um legado, deixar a Bluefields aí como um legado para o nosso país. Quem sabe aí a gente possa impactar as futuras gerações com os futuros negócios, né? Os grandes negócios que vão moldar o nosso país, que sejam negócios missionais e generosos. E eu acho que principalmente nessa minha fase nova como pai, né? O verdade, Daniel vai fazer 11 meses aí, nasceu na véspera de Natal, dia 24 do ano passado. E acho que o maior legado que eu posso deixar para ele não é um rastro de uma conta bancária com dinheiro. É um rastro de obediência. Né? Falou, meu pai sacrificialmente obedeceu e fez parte da missão de Deus. E isso é um privilégio que eu quero para minha vida também. Então, se ele pensar isso em alguma fase da vida dele, eu acho que eu cumpri o meu propósito de vida com ele, né, como pai. Sei que para você é super importante também essa paternidade, verdade, né? Verdade. A gente conversa um pouco em off. E construir uma família, né? Construir uma família, quem sabe Deus manda mais filhos aí. No final você de alguma forma tem muitos filhos, né? Muitos filhos, acaba tendo uma afeição ali pelo quem passa no processo também. Né? É verdade, se torna amigo, né? Isso gera uma identidade. Tenho muitos amigos hoje, tem pessoas ali que venderam a startup já para empresas grandes e até hoje continuam amigos. Então acho que é um ambiente muito legal para a gente construir esses relacionamentos também. Muito legal, muito obrigado mais uma vez, Paulo. E o meu desejo sincero é que o seu ministério profético de criar futuros através de uma aceleradora alcance o Brasil inteiro. Esse é o meu desejo, né? E conta comigo naquilo que for possível. Amém. Podcast do Tela, porque sucesso é muito mais do que lucro, é sobre impactar vidas.